Bom dia, pessoal. Boa tarde também, que bom dia para o nono ano A e B. Boa tarde para o nono ano C. Bom, nós começaremos nosso estudo a partir do estudo da matéria. Não a matéria relacionada às disciplinas da escola, como português, matemática e ciências. Matéria com relação a tudo aquilo que existe no universo. Nós sabemos que tudo que existe no universo é feito de matéria, é feito de alguma coisa, né? Então, matéria, conceituando, é tudo aquilo que tem existência física ou real, que podemos ver a olho nu, com a ajuda de aparelhos, como o microscópio, tocar ou sentir. Então, tudo que tem existência física ou real é considerado matéria. Por exemplo, o espírito, que muita gente acredita em espiritismo, não é considerado uma matéria, porque não podemos sentir. Ver, que algumas pessoas dizem que vê, né? Mas não podemos sentir. Não é uma coisa que está no mundo físico real, é uma coisa que está no mundo espiritual. Então, matéria é tudo aquilo que está no mundo físico, quer dizer, no mundo que nos rodeia, que é real. Podemos ver, tocar ou sentir. Tudo é matéria. Então, corpos são porções limitadas e definidas da matéria. Por exemplo, nós temos uma barra de ferro. Se conseguirmos derreter aquela barra de ferro e tirar um pedaço, aquilo ali vai ser um corpo da matéria ferro. E desse corpo nós podemos reaproveitá-lo, readaptá-lo e formar o quê? Um objeto. Por exemplo, ferro. Nós temos ferro, que é a matéria. Se nós pegarmos um pedaço desse ferro, que é considerado um corpo, e fazer uma panela, a panela vai ser o objeto, aquele pedaço da matéria ferro vai ser o corpo e a matéria principal do objeto é o ferro. Assim como o material da panela vai ser o quê? É o material, o próprio ferro. De que é feita a matéria? Vocês já se perguntaram de que é feito tudo? Por exemplo, de que é feito esse copo aqui, que eu estou com ele na mão? Vocês já se perguntaram de que é feito, de onde veio? Então, de acordo com os estudos de um pesquisador, toda a matéria ela é formada por minúsculas partículas que não se dividem, chamadas de átomo. Átomo, palavra de origem grega que significa não divisível, né? Nós vamos ver mais para frente que essas matérias elas podem se dividir, né? Formando outro objeto. Mas em si, as minúsculas partículas, elas não podem ser divididas, que é o átomo. Bom, essas matérias, elas podem estar em 3 estados físicos, né? Esses átomos podem estar, essa matéria, o ferro, a pedra ou qualquer outra, elas estão em estado físico, né? Estado sólido. A força das partículas que compõem a matéria é muito intensa, dificultando sua movimentação e fazendo com que elas assumam posições fixas. Tem forma e volumes constantes. Exemplo, ferro e pedra. Vocês podem ver aqui, né, que existem essas pequenas partículas aqui, que são os átomos. No estado sólido, esses átomos eles estão muito agregados uns aos outros, estão muito juntos. Por isso que ele está no estado sólido. Estado líquido. A força de atração entre as partículas é menor, como vocês podem observar aqui. Ó. Já não estão tão grudados, tão juntos, estão mais afastados um pouco. Então aí está no estado líquido. A força de atração entre as partículas é menor do que no estado sólido, possibilitando que elas se movimentem mais livremente. A matéria tem volume fixo e forma variável. Em razão de sua fluidez, pode ser facilmente transferida de um recipiente para o outro, assumindo sua forma, um exemplo, a água. Então, aqui, nesse copo, nós temos 2 estados físicos da matéria. O vidro, que é o estado sólido, e a água, que é o estado líquido. Então, nós vamos passar agora para outro estado da matéria,
que é o estado gasoso, onde as partículas, vocês podem observar aqui, elas já estão bem separadas. Então, a força de atração entre as partículas é muito pequena, facilitando a sua movimentação, de modo livre e desordenado, e o choque de uma contra a outra. A matéria apresenta forma e volume variável, exemplo, os gases. Então, gente, se eu pegar essa água que está aqui dentro, aumentar a temperatura, essa água ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso, que ela vai virar gás. Isso é o que nós iremos estudar agora, que é a mudança do estado físico da matéria. Tanto o aumento quanto a diminuição da temperatura e da pressão podem ocasionar mudanças no estado físico da matéria. Nós temos 3 estados físicos da matéria: a fusão, a condensação e a sublimação. A fusão é a mudança do estado físico sólido para o estado líquido, com o aumento da temperatura. Por exemplo, se você pegar o ferro, e colocar a alta temperatura, o ferro ele vai derreter, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, isso é chamado de fusão. Condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, ocasionado pela diminuição da temperatura. E sublimação é o processo de mudança do estado sólido para o gasoso, e vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Então, nós temos aqui a matéria, que é a água. Então, nós temos a água mudando aqui de estado físico. A matéria está mudando de estado físico. E nós temos aqui no meio a água no estado líquido. Então, quando a água do estado líquido passa para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Quando a água passa do estado gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Do estado sólido para o estado líquido, chamamos de fusão. E do sólido para o gasoso, sublimação, como também do gasoso para o sólido, também chamamos de sublimação. Bom, eu disse anteriormente no início que a menor partícula da matéria era o átomo, que foi descoberto pelo pesquisador cientista Dalton. A teoria atômica de Dalton descreve o átomo como uma partícula esférica, maciça e indivisível, ideia que ficou conhecida como modelo da bola de bilhar. De acordo com a teoria atômica de Dalton, o átomo é maciço e indivisível, por isso é representado por esferas parecidas com bolas de bilhar. Daí a famosa referência à sua ideia como modelo de bola de bilhar. Para ele, o átomo ele era esférico, quer dizer, redondo, como uma bola de bilhar, e era indivisível, maciço e indivisível. Então, a menor partícula seria o átomo. A teoria atômica de Dalton diz que toda matéria é constituída por partículas microscópicas chamadas átomos. Os átomos de elementos são iguais. Átomos de elementos diferentes são também distintos e podem ser identificados pela sua massa atômica relativa. Outro pesquisador que descobriu uma esfera fundamental foi Thomson. Thomson descobriu que, além dos átomos, existiam partículas ainda menores que circulavam ao redor do átomo, que se chamavam elétrons. Que, como essa partícula ficava circulando ao redor desse átomo, esse modelo de partículas de Thomson ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Nós temos também Rutherford, que foi outro pesquisador que descobriu também novidades com relação ao átomo. O modelo de Rutherford, também chamado de modelo do sistema solar, foi o terceiro na história da atomística, sendo os dois primeiros o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, e foi considerado o modelo que estimulou toda a evolução do conhecimento sobre o constituidor da matéria, o átomo. Este modelo proposto por Rutherford ficou conhecido como sistema solar. As observações ele formulou
o seu modelo atômico, que apresentava as seguintes características. Núcleo, que foi comparado ao Sol do Sistema Solar. Uma região central do átomo que apresenta partículas positivas, os prótons, baixo volume, maior massa, maior densidade do átomo. E a eletrosfera, que foram comparadas às órbitas descritas pelos planetas do Sistema Solar. Regiões do átomo que apresentam imenso espaço vazio entre si, partículas de natureza negativa, os elétrons. Então, Rutherford já descobriu os prótons. Os elétrons foi descoberto por Thomson. Já Rutherford descobriu os prótons. E agora nós temos o modelo de Bohr. Bohr evidenciou que o elétron descreve uma órbita circular ao redor do núcleo sem ganhar ou perder energia. As órbitas descritas pelo elétron são denominadas níveis de energia ou camadas de energia. Pesquisando materiais radioativos, eles concluíram que no núcleo havia também partículas desprovidas de carga elétrica, denominada nêutrons. Então Bohr já descobriu, além do átomo descoberto por Dalton, do elétron descoberto por Thomson, dos nêutrons descoberto por Rutherford, ele descobriu também os nêutrons. Gente, é só isso. Então, vou passar o exercício para vocês fazerem e me devolverem, certo? E por hoje é só.